Olá, meus irmãos e irmãs da IPBG. Como vocês sabem, no dia 12 de abril, nós teremos a Assembleia Geral Extraordinária visando a eleição de 2 presbíteros na nossa igreja. E eu quero trazer para vocês algumas informações com o fim de instruir a igreja nesse processo que é tão fundamental para a vida da IPBG. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de quem são os presbíteros, trazer princípios bíblicos sobre como e por que eles surgiram. Né? No livro de Êxodo, porque é um conceito que vem do Antigo Testamento, nós vemos Moisés, um líder levantado por Deus para conduzir, para liderar o povo enquanto esse povo estava no deserto. Moisés se assentava e ele resolvia questões das mais diversas possíveis que o povo trazia para ele. Eram muitas questões, familiares, pessoais, de comércio. Então Jetro, seu sogro, ele sugere que Moisés chame, então convide um grupo de líderes e ensinasse a esse grupo as leis de Deus e que ele dividisse a carga de trabalho com esses líderes. Ele deveria escolher homens piedosos, capazes e tementes a Deus. Esses homens então foram comissionados para dividir com Moisés a tarefa importante de cuidar do povo. 2 anos depois, quando eles saem do Sinai para Canaã, lá em Números 10 ou 11, acontece uma rebelião porque o povo estava cansado de comer o maná que Deus mandava do céu. Nesse contexto, agora já não mais Jetro, mas o próprio Deus orienta Moisés a escolher mais alguns líderes para ajudá-lo a cuidar então do povo. O Senhor mandou que ele escolhesse 70 homens, e assim formou-se um conselho de líderes para dividir a tarefa de conduzir o povo, para que Moisés não tivesse que fazer isso sozinho. Esse conceito, então, ele foi levado para o Novo Testamento e para a Igreja de Jesus, estabelecida em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 14 diz que Paulo e Barnabé viajaram por várias cidades. Eles evangelizavam, eles plantavam, eles fortaleciam a igreja e nesse processo eles escolhiam presbíteros com muito temor, com oração e com jejum, buscando entender de Deus quem são esses homens chamados e capacitados para ajudar na liderança e na condução da igreja. Outros textos de Atos revelam a presença dos presbíteros trabalhando nessas igrejas. E, posteriormente, na carta que Paulo escreve para o seu filho na fé Timóteo, ele dedica um trecho exclusivo para ajudar Timóteo e a igreja no processo de escolha desses líderes. Atos capítulo 20, versículo 28, também é um texto muito importante, que diz que o presbítero é alguém que precisa cuidar de si mesmo, cuidar da sua vida, da sua família, mas também cuidar do rebanho de Deus, pastorear o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo colocou para pastorear. Os presbíteros, então, desempenham um papel importante, fundamental na vida da igreja. Eles são oficiais dos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles são homens chamados, vocacionados, capacitados pelo Espírito Santo e reconhecidos pela igreja local para exercer liderança e supervisão da igreja, sustentando então a igreja e a sua missão, o seu ministério por meio da adoração, da instrução, do serviço e da pregação do Evangelho. São homens que, apesar de terem agenda de trabalho exigente, cheia, de uma vida familiar ativa, decidiram sacrificar tempo, recursos, dedicação, dons que Deus deu a eles a fim de liderar a igreja local. Nós, pastores, também somos presbíteros. Os pastores na igreja são chamados de presbíteros docentes e os demais presbíteros eleitos pela igreja são os presbíteros regentes. Mas nós não podemos nunca nos esquecer de que Jesus é o supremo, o bom pastor da igreja. Ele entregou a sua vida por ela. Nós, presbíteros e pastores locais, nós somos auxiliares de Jesus no pastoreio das suas igrejas. Por isso, não deixe de com muita seriedade, responsabilidade e temor do Senhor participar de todo esse processo. Ore por isso, participe e já coloque aí na sua agenda para no dia 12 de abril você estar conosco. E se assim for da vontade de Deus, esses homens que têm sido indicados
possam participar da composição do nosso conselho. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.